Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa noite. Depois de você acompanhar aí as emoções de Botafogo e Imperatriz, que você viu só aqui na tela da Band TV Manaíra com exclusividade pela Série C do Campeonato Brasileiro, agora é hora da gente conversar sobre as coisas que interessam a você que está em casa. Amanhã vai faltar exatamente uma semana para o primeiro turno das eleições. Exatamente, o tempo passa, a eleição já é de amanhã, 8. E a gente vai falar sobre essa última semana de campanha com o advogado especialista em direito eleitoral, o doutor Ricardo Servo, que é o meu convidado deste sábado. Doutor Ricardo, boa noite. Bem-vindo ao Paraíba Urgente. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa noite, Cacá. Sempre às ordens, sempre à disposição. Aparentemente, e aí o senhor vai me dizer se eu estou errado ou não, a campanha eleitoral no âmbito jurídico, que é a sua seara, que é a sua área, tem sido mais tranquila. Ou é impressão minha? Veja, de um modo geral, eu posso afirmar que sim. De um modo geral, se você fala no estado da Paraíba como um todo. Pontualmente, uma cidade ou outra é que as coisas ficam mais acirradas. Aqui em João Pessoa, por notícias que me são chegadas pelos colegas advogados que militam na área eleitoral, não há esse clima bélico, né? Esse clima de confronto. Não há tantos confrontos como existia no passado. No passado a gente tinha mais, como existiam no passado, melhor dizendo. No passado nós tínhamos mais brigas, disputas jurídicas mais acirradas. Hoje, acredito até que com o passar do tempo não é a primeira vez, não é por conta dessa eleição em época pandêmica. Mas já na última eleição a gente já tinha menos disputas. Eu não sei se por um processo sociopolítico, jurídico, que tem se modificado com profundidade no comportamento das candidaturas, ou se foi uma mera casualidade. Eu acho que eu preciso de mais dados para que a gente possa afirmar com maior segurança isso. Era que eu ia lhe perguntar se o que motivou isso foi postura de eleitor, postura do candidato, a conjuntura no geral, né? Eu percebo os candidatos mais comedidos, percebo as campanhas mais comedidas e percebo o eleitor também mais comedido. Eu acho que sim, eu acho que é um misto de tudo isso. Essa forma hermética, essa forma fechada que acontece as campanhas hoje, aqui no Brasil, ela engessa muita coisa, ela isola muita coisa, ela restringe muita coisa. Então, quando você restringe demais as atividades de campanha, o próprio desenrolar das atividades políticas, isso acaba por diminuir também as demandas, as contendas jurídicas. É um fato, né? Agora, que também a mudança de área de atuação dessas candidaturas, como nas redes sociais, por exemplo, as candidaturas com apoio jurídico, que é fundamental, o apoio jurídico de forma profilática, de forma preventiva, isso ajuda também, até porque quando você faz algo dentro de um terreno virtual, no caso das redes sociais, da internet de um modo geral, você tem uma prova que é quase que pronta e acabada. Basta você fazer um print da tela que você já está ali com a prova pronta para ser posta a julgamento. E isso, as assessorias jurídicas, elas têm se mobilizado muito no sentido de instruir as candidaturas, instruir os políticos como devem se portar nas redes sociais. Que tem sido realmente alvo de várias ações. Eu vejo aí, de vez em quando eu tenho noticiado na rádio, candidato que foi obrigado a retirar vídeo, candidato que foi obrigado a retirar postagem. Tem sido muito nesse sentido, né? Sim, mas eu esperava que fosse mais. Eu acho que isso também deve ser o fato do amadurecimento da própria da convivência que se tem hoje com as redes sociais. Estamos aprendendo a usar as redes sociais. Exatamente. E aprendemos mais a usar. Aquela ideia que a rede social era um ambiente virtual e sem dono, aquela ideia ela está aos poucos, mas de forma progressiva, acabando.
Aquela ideia de pescoço para baixo... Vale tudo. Não é por aí. Não é por aí. Agora, com relação a registros de candidatura, você vê também uma influência da própria legislação eleitoral. A lei da ficha limpa, né, ela também tem restringido muito e tem diminuído muito as questões de disputas eleitorais. O que acontece assim, Cacá, quando o candidato imagina que não tem chance, ele coloca um correligionário para ser candidato no lugar dele, às vezes coloca a irmã, a cunhada, a tia, a sobrinha, acontece muito isso, principalmente aqui no Nordeste, e desiste das candidaturas. Ora, assim agindo, não estou dizendo que é coisa boa não, eu estou só registrando um fato. Assim agindo, o que é que acontece? Diminui as ações por impugnação de registro de candidatura, as chamadas AIRCs, né? Ação de impugnação de registro de candidatura. Isso talvez seja um dos fatores que contribuem para a diminuição das demandas judiciais eleitorais neste ano de 2020. Essas substituições, vários municípios aqui substituíram candidatos de última hora, seja por renúncia, seja por candidatura impugnada, mas eu vou pegar esse gancho aí da candidatura impugnada. E aí colocam alguém, um parente que não tem experiência administrativa, experiência política nenhuma, e aí a gente vou trazer à tona o caso do lado do Distrito Federal, só deve se lembrar bem, o Joaquim Roriz, numa determinada eleição, foi impedido de disputar o governo do Distrito Federal, colocou a esposa, Weslian Roriz, e o desempenho dela em um debate foi desastroso. Foi desastroso, uma amostra do que seria ela no governo do Distrito Federal, que seria, se eleita fosse, um fantoche do candidato que foi impugnado. E não há nenhum remédio jurídico, nenhum dispositivo que impeça esse tipo de manobra, doutor. É isso que eu fico questionando. A lei eleitoral ainda é cheia de falhas, ela ainda é cheia de brechas. Eu não diria tanto a lei eleitoral, que ela assim o é, mas o grande dispositivo que vai coibir esse tipo de abuso de forma natural, de forma espontânea, é a cultura de um povo. Também. A cultura de um povo, quando você dá oportunidade para que as pessoas tenham acesso à informação, e não só o acesso pura e simplesmente, né? Isso parece até um clichê de ter acesso à informação, mas educação de qualidade, para que atitudes dessa natureza não sejam suportadas e absorvidas pelo eleitor, porque é preciso que se diga que o eleitor, que o político, ele não se elege sozinho, ele não se elege só com o voto dele e da família dele. Há, de certa forma, a conivência do eleitorado, de certa forma não, há a conivência do eleitorado, e isso só muda através de um nível de educação, um nível cultural satisfatório, público e de qualidade, para que as pessoas não venham a aceitar mais esse tipo de imposição goela abaixo de uma irmã, de uma tia, de um parente, trazendo para a área jurídica uma verdadeira concepção hereditária. Isso é ruim, é danoso, dado isso que você deu, com algumas exceções pode dar certo, mas a grande maioria tende a desaguar, melhor dizendo, num desastre político e, principalmente, pior do que um desastre político, é um desastre administrativo. Eu queria falar de pesquisa eleitoral. Essa semana agora, a partir de amanhã ou a partir de segunda-feira, devem surgir aí as últimas pesquisas eleitorais nos mais variados municípios. João Pessoa deve ter também as suas pesquisas. Como é que o senhor enxerga essas pesquisas, a divulgação dessas pesquisas numa reta final de campanha? A pergunta foi feita agora. Agora, nesse momento atual, momento histórico, sociocultural e jurídico brasileiro, eu acho, com muita convicção, que pesquisa eleitoral não poderia ser divulgada antes da eleição, no máximo até 30 dias antes da eleição. Passando disso, faltando 15 dias, 10 dias, 5 dias, uma semana, na véspera, como agora, tá? Uma semana, a minha concepção é que deveria ser proibida a exibição dessas pesquisas eleitorais. Aí alguém pode dizer,
Ah, Ricardo, isso é cerceamento ao direito de expressão, direito de informação. Absoluto. Em absoluto. Eu repilo isso, porque nem o princípio jurídico ele é absoluto, nem o direito à vida ele é absoluto, vez que você pode se defender e usar da legítima defesa, por exemplo. Então, por que eu falo tudo isso? Para evitar justamente o chamado voto útil, que é aquele que o sujeito vota, que o eleitor vota em quem está na frente das pesquisas, para não, entre aspas, perder o voto. Na concepção, na cabeça do eleitor, ele diz, não, eu vou votar em Cacá, porque Cacá pontuou bem nas pesquisas, ele está na liderança das pesquisas. Vai ganhar mesmo? Vai ganhar mesmo e eu também não sou besta de perder meu voto. O que é uma anomalia, uma aberração do ponto de vista político. Portanto, para que não exercesse uma influência no atual momento, se você me falar daqui a 10, 15, 20 anos e a gente estiver numa outra situação, num outro cenário sociocultural brasileiro, eu poderia dizer a você, não, isso aí não tem problema, faça a pesquisa, divulgue a pesquisa na véspera da eleição, não tem problema. Mas isso acho que desequilibra o pleito para um eleitorado que não está tão politizado como o eleitorado brasileiro ainda. Agora, o telespectador que está em casa, que deve estar nos assistindo, ele deve pensar da seguinte forma, puxa vida, mas eu não tenho em quem votar porque não tem quem preste para votar, né? Então, das duas, uma, ou eu voto nesse que está ganhando, ou eu voto nulo, ou eu nem vou à sessão, que também é tão ruim quanto, é tão nefasto quanto. E aí eu sempre costumo dizer, quem vem para mim dizer isso, eu digo, meu amigo, e aí eu vou me reportar a 2018, a campanha de 2018 presidencial, para não fazer referência à campanha atual. Em 2018 eram 13 candidatos à presidência da República, né? Era o Bolsonaro, era o Haddad e tinha mais 11 na lista. Ou seja, existe um leque grande de candidatos, a exemplo de 2018, existe um leque grande de candidatos de hoje. E não é possível que não apareça um que seja do agrado, que seja da linha de pensamento do eleitor e que atenda aquilo que o eleitor quer. Hoje o eleitor quer um candidato que seja competente, que seja preparado e que seja honesto. E deve existir um candidato nesse sentido. Falta um pouco de disposição do eleitor em pesquisar. Estou correto, doutor? Sim, eu estudei em colégio de freira a vida toda. E eu tinha a irmã, a Madre Teresa Porto, lá em Itabaiana, de saudosa memória, ela sempre dizia que não se deve votar em branco. Porque mesmo que haja uma disputa entre dois candidatos, e esses candidatos não ofereçam, ou eles não sejam o ideal, mas tem sempre um que é melhor do que o outro, ou menos ruim do que o outro. Então ela sempre dizia isso, que a gente deve se pronunciar nas nossas escolhas. A gente não deve relegar isso ao acaso ou entregar a Deus. Deus faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa parte. Então eu acho que é fundamental que você vote e veja o passado das pessoas, veja o retrospecto. Hoje você tem as redes sociais que você pode pesquisar. Google, que você pode botar o nome do sujeito lá e você tem tudo lá do cara. Tem tudo. Você pesquise, ele vai administrar o seu dinheiro que está em casa, o nosso dinheiro que está em casa. Você está contratando um gerente para tomar conta da cidade onde você mora e para administrar um dinheiro que é seu, que você paga pelo imposto. Sem dúvida alguma, Cacá. Então, essa história de votar nulo, votar em branco, é um direito do eleitor? Sim, é um direito do eleitor, claro. Mas talvez, com todo respeito a quem pensar o contrário, talvez não seja a atitude, a medida mais adequada, mais certeira, mais acertada, certeira e acertada a ser feito. Por quê? Porque você não pense que se você votar nulo ou em branco, ninguém vai ganhar. Saiba de uma coisa, alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Alguém vai. Ah, não, se tiver essa história de 50% de voto branco ou nulo, aí vai anular a eleição. Isso é mito, isso não existe. Não existe. Então, se você precisa escolher e está em dúvida, procure o melhor retrospecto. Veja, em caso de condenações, o retrospecto, a história das pessoas. Veja quem é seu candidato, sua candidata. Agora, é claro que depois dessa análise,
você vai chegar a quem melhor lhe apresenta, a quem melhor irá lhe representar no exercício da gestão pública. Dá um pouquinho de trabalho, mas no final das contas você não vai ter dor na consciência, né? É um exercício que você faz de cidadania, sobretudo. E repito, com todo respeito a quem pensa o contrário, o perigo da omissão, ela é sempre um desaforo à cidadania. A omissão é um desaforo à cidadania. Não é virando as costas para os problemas que nós vivenciamos na vida que nós iremos resolvê-los. Os problemas da vida precisam ser encarados de frente, com muita firmeza, com muita calma, com muita sabedoria, mas precisam ser enfrentados para serem resolvidos. Doutor Ricardo, eu queria também falar a respeito dessa revolta do eleitor. Eu ouço muito também: eu não quero saber de política mais, eu não quero saber mais de ninguém presta. Teremos a expectativa já aponta para isso. Tivemos em 2018 um índice de abstenção nacional de quase 30%. Espera-se algo talvez até maior, que é um misto da revolta do eleitor com a pandemia, o medo das pessoas irem às sessões eleitorais. Como lidar com isso e como convencer o eleitor a dizer o seguinte: vá para a urna, pelo amor de Deus, o Brasil precisa de você? É muito simples. Primeiro, o eleitor precisa entender que política faz parte da vida. O ser humano é um ser político. Então não se faz absolutamente nada, minha gente, sem política. Você que é concurseiro, por exemplo. Não, eu vou passar no concurso, estou estudando, você é concursado, principalmente aqui no Nordeste tem muito essa mentalidade nossa, e não vou ligar para a política. Erro seu. As normas que regem o concurso foram feitas através de quê? Da política. A conta de luz, o preço que é cobrado, os impostos que são cobrados agora, que você está assistindo agora aqui nesta noite de sábado, que está gastando sua televisão aqui, sua energia, a taxa que você está pagando foi feita pela política. Tudo gira em torno de política, não tem para onde correr, doutor Ricardo. Absolutamente tudo só se faz com política. Então isso é bobagem. Quando você diz: eu não gosto de política. Tem que parar com essa mentalidade pequena e atrasada. O ser humano, nós brasileiros, precisamos gostar de política, prestar atenção no que fez no passado os candidatos, qual a história dele, e saber que política é parte fundamental da cidadania. Não como um simples clichê, uma retórica vazia, mas porque o cidadão que você muitas vezes despreza é quem vai decidir o seu futuro amanhã. É quem vai dizer, por exemplo, se você vai poder trabalhar, se você vai poder ter um posto de saúde adequado ou não, principalmente em eleições municipais. Verdade. Que é onde a gente vive. A gente não vive na União, a gente não vive no Estado, a gente vive no município. Então, mais do que qualquer coisa, essas eleições municipais precisam da participação e precisa que o senhor e a senhora que aí está em casa, depois do jantar, confortavelmente nos assistindo, nos dando o prazer da sua audiência, que participem desse processo. Eu chego até a clamar: política precisa do engajamento da sociedade, porque sem a sociedade engajada, o político se acha no direito de fazer o que bem entender e o que vier à cabeça. Conversa boa é aquela que passa assim, voando, e essa passou voando, o tempo já acabou. Doutor Ricardo, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui no Paraíba Urgente. Um forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço para o telespectador. Aí o doutor Ricardo Sérvulo, especialista em direito eleitoral, advogado de primeira linha. Volta o sábado que vem, depois do futebol, você fica agora com o Jornal da Band. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E a Band na Paraíba é a TV Manaíra. Sábado que vem tem mais Paraíba Urgente. Tchau.